Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aqui, vou te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia. Bom, os discos, eu escolhi fazer a minha discografia como passos, como caminhada. Então, cada disco tem uma parte, é como se fosse um episódio da minha história. Então, eu começo lá, eu comecei a primeira participação em disco mesmo, eu tinha 13 anos de idade, foi ainda no disco do Vidal França, né, com o meu pai, Chico Teixeira, com o Dinho Nascimento, né, o percussionista, e a Sofia Mendonça, cantadeira e indigenista. E para mim foi uma coisa assim, foi um divisor de águas assim na minha história, porque eu começo com a música dentro de casa como uma extensão. Eu não achava que eu poderia viver profissionalmente disso, né? Porque eu não tinha essa experiência dentro de casa, né? Apesar de ter gente de tudo quanto é canto, vários artistas transitando dentro da casa dos meus pais, mas eu não achava que era uma profissão. E quando, nesse disco, aos 13 anos, quando o Vidal me convida para participar do coro, junto com a minha mãe, com a minha tia, e outras gravações que eu fiz com eles, né? Ele me pagou um cachê, o mesmo que ele pagou para todos os outros músicos. Aquilo, eu não sabia nem o que fazer com tanto dinheiro. Eu falei, gente, tô rica, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas foi uma coisa que marcou muito, porque eu comecei a entender a arte, eu comecei a entender que eu poderia sobreviver de alguma coisa que me fazia muito feliz, sabe? Ao contrário do que a gente ouve a vida toda, né? Que a gente, para poder ser recompensado por qualquer coisa, a gente tem que ser pelo sofrimento, pela dor, né? Eu não sabia tudo que eu ia encarar depois, né? Mas até ali eu falei, gente, quer dizer que eu posso viver economicamente e profissionalmente de uma coisa que eu amo fazer. Então, isso foi um divisor de águas, né? Então, aí aos 17 eu começo a compor, ganho o meu primeiro festival com uma música que tinha um apelo bem com a questão social, ambiental, e eu tinha certeza que eu ia ser vaiada. E tinha um discurso preparado melhor do que a música, eu acho. Estava naquela onda, né, do é proibido proibir, né? E aí, no final, não fui vaiada, ganhei, fiquei acho que terceiro lugar. Com a minha primeira composição, eu estava me sentindo nas nuvens, né? E aí foi isso. Então, isso marcou o início de uma trajetória para mim que aí se consagra no meu primeiro disco solo, que aconteceu lá nos meus 20, acho que eu estava com 27 anos, no Catixerê, que é o meu primeiro disco. Dia de festa, só cor de ouro, Nossa Senhora vem ajudar. E eu queria mostrar minha trajetória até ali. Então, o que me levou até aquele disco? E ali eu pensei, olha, então eu vou fazer... Eu ali pensei no primeiro disco, mas já pensei no 10º disco. Então, qual era a história que eu queria contar a longo prazo? E coloquei. Então, o Catixerê, ele tem todos os arranjos do Vidal França. E a ideia era mostrar a casa dos meus pais, né? Como que as pessoas eram recebidas ali, as músicas que chegavam. Era uma época que estava aquela explosão daquela música mais comercial, né, de pagode, o pagode que não era muito pagode, né? Era aquela música, sei lá, o sertanejo que não era bem sertanejo. O Nil sertanejo, o Nil pagode. Né, que não estava nem lá nem cá. Lá nem cá. E aí eu falei, não, eu quero mostrar o que é o Brasil, os Brasis, né, que passavam pela casa dos meus pais. Mas antes de eu chegar nesse lugar, eu queria mostrar a poesia, né? Então eu foquei na poesia, tirei todo o grave da instrumentação, propositadamente, que é o que dá chão para a gente, né? Sim. Tirei tudo do chão, pus tudo pro ar, e com uma instrumentação mais erudita, né? Mais clássica, então violino, cello. E aí foi, né? Gravamos esse disco. Que foi quando eu te conheci. Que foi quando nos conhecemos. Aliás, é uma geração nossa que eu tenho muito orgulho. Eu também. Muito orgulho da nossa Eu estava esses dias safra. conversando com as Consuelo,
conta de um projeto que a gente está desenvolvendo junto aí, que justamente eu fiz um recorte nesse percurso, né, contemporâneos que vêm produzindo ao longo desse período e resistindo, né? E a gente estava falando justamente sobre isso. Tanto ela quanto eu, nós comentamos de ter muito orgulho dessa nossa geração, né? De olhar para você, para Regina Machado, para Consuelo, Selmar, Mônica Salmazo, e olhar para esse grupo de pessoas que continuam produzindo, continuam resistindo, insistindo em prol da canção, a favor da canção, trabalhando pela canção, né? Mas eu vejo assim que às vezes as pessoas falam, porque é uma questão de modismo, isso. O que a gente faz tem um lugar na história que remonta os trovadores, né? Desde lá da Idade Média, né? Que são as pessoas que vinham contando a história de um tempo, de uma comunidade, de uma época, né? E aí a gente... Então isso não envelhece. Eu acho que isso nunca vai perder o lugar, sabe? Com certeza. Porque você pode ter... A gente tem, por exemplo, tem o rap, por exemplo, que faz isso de contar através, né, da palavra, reforçando a palavra, mas tinha também, como tem o repente, né, e outros trovadores, no sentido não da canção, mas da palavra, da trova, né? Eu não acho que acaba. Também não. Isso se perpetua. E a gente está nisso, né? Nesse cordão. A gente está nessa tecelagem, né? Continua tecendo e o fio não acaba nunca. É isso. Bom, depois do primeiro CD, que foi por onde a gente estabeleceu o contato, nós nos conhecemos na época, estávamos todos mais ou menos no mesmo patamar, no mesmo barco. Depois vieram outros 3, né? Vieram vários, né? Aí o segundo... São 7, 8 ao todo, 8, né? São 8. O segundo, ele veio continuando essa história. Então, a primeira eu queria contar aquela história até como que eu tinha surgido dentro da música, né? O que vinha me trazendo pela mão. O segundo, quando eu fiz o primeiro, eu já tinha pensado no segundo que eu iria viajar para pesquisar a minha história pessoal, né? A história musical do lugar de onde vêm os meus ancestrais. Então, eu sou paulistana, mas sou filha de mineira e de alagoano, e aí fui fazer esse trajeto daqui, fui andando para o Nordeste, né? Fui subindo até o Nordeste e pesquisando as culturas, convivendo com as comunidades tradicionais, com os mestres todos, né? Aprendendo com eles, convivendo, ia lavar roupa com a mulherada na beira do rio para ouvir as cantigas, e fiz 5 anos isso. Né, pesquisando, convivendo, gravando com o que eu tinha para gravar. A gente não tinha tanto recurso, né, nem econômico, porque não tinha como, a gente não existia ainda naquele momento. Para quem não fosse acadêmico, né, que era o meu caso, não existia um financiamento, você não tinha como fazer um projeto. Então, os primeiros projetos que surgiram, eles pediam que eu desse a quilometragem, o nome, RG e CPF da pessoa que ia ser objeto da minha pesquisa. Eu falei, gente, isso não existe. Tem pessoas que não têm nem certidão de nascimento. Não, tem pessoas que eu nem sei nem que existe ainda, eu só vou descobrir lá, né? Exatamente. A maioria, eu estava indo para pesquisar, né? Então uma coisa levava a outra. E o que eu fazia? Eu conseguia apoios, né, de passagem, alguma coisa assim, com os sindicatos, fazia algum trabalho para eles aqui em São Paulo. E aí eu ia fazer um show, sei lá, numa cidade grande, mais próxima do lugar que eu queria pesquisar. Então eu ia ali fazer um show ali e ficava um período maior para poder fazer as pesquisas que eu queria fazer. E gravava com aquele gravadorzinho da Aiva, daquele Raiva, né? Raiva. Gravava aquilo e com o que tivesse, né? Então, se eu tivesse condições de um estúdio mais próximo, eu levava o pessoal para o estúdio, senão de desmontar o estúdio e ia gravar na comunidade. Então, o Lira do Povo, que é esse trabalho, que é o meu segundo disco, ele era para ser uma trilogia que acabou não acontecendo por falta de recurso, porque na realidade eu queria ter feito um só de cantos de trabalho, um de cantos religiosos, e um misturando, fazendo uma releitura, né, colocando os mestres cantando comigo, como um recorte mesmo. Eu queria fazer um patchwork, né, de músicas. E acabou ficando só esse terceiro, que é o Lira do Povo. Tanto riso, tanta vida, viramos da história de cada lugar, de todo o tempo que ainda de vir. Então,
É um disco que eu tenho um afeto profundo, porque marca, para mim, o jeito que eu iria fazer música a partir dali, sabe? Essa coisa de criar uma paisagem sonora para essa canção, né? Ok. Depois desse segundo, então, veio o terceiro, naturalmente, né? Aí vem, então, o Feito de Corda e Cantiga. Moleque tinhoso, pretinho, perneta, pequena espécie de capeta, de pico aceso por aí, que vive atentado aprontando uma treta, de carapuça na cabeça, piada putinha é o Saci. Que eu escolhi 4 compositores que me representavam muito assim na palavra, né? Então, Chico Branco, Luiz Perequê, Jordano Moschel, do Maranhão, e Jean Garfunkel, aqui de São Paulo. E gravamos tudo lá no estúdio do Ricardo Vinini. E foi uma coisa muito bacana, assim. Eu queria dar a discografia, cada faixa tinha uma só. Eu queria a coisa do minimalismo, né, para a música, porque o Lira do Povo já era bastante amplo, então enxuguei na poesia, com os homens cantando, a maioria se era vocais masculinos, Bacana. Eram compositores masculinos, e tudo isso propositadamente, porque já vinha outras coisas para frente. E aí já vinha a ideia do próximo. Já vinha a ideia do próximo. O próximo seria o disco que ainda nem saiu, que vai sair agora, vai ser o nono, que é só com as mulheres, né? Acabei pulando e fui para um disco chamado Dois Mares. Fiz um barco invisível, naveguei pra te encontrar. Nosso amor só é possível no momento de cantar. Que é pegando o mundo da lusofonia. Fiz uma parceria com o Luiz Salgado, um mineiro, né, de Patos de Minas, e fizemos um disco que eu queria fazer esse recorte da lusofonia sem ter samba e fado. Não que eu não goste, eu amo os dois, mas é que queria mostrar... Sair um pouco do lugar comum, né? Então aí fui para outras coisas, né, dos tradicionais, da música também, Zeca Afonso, né, do português. E aí depois, aí vem o meu 5º disco, que é As Flores do Meu Terreiro. Cravo e sangue sobre a cruz, rosa morena se abrir, girassol louco de luz, que o poeta fez sorrir. O trabalho que você desenvolve no Instituto da Música Judaica Brasil, né? Ele tem um espectro amplo, mas tem uma linha muito específica, que é a produção do festival de música judaica. O festival é o nosso carro-chefe, eu diria assim. Na verdade, eu vou te contar um pouco mais da história toda, como que a gente chegou aí até o Instituto. Cantei até os 25 anos de idade, mais ou menos, aí nasceram meus filhos, aí eu já estava trabalhando como advogada numa multinacional de auditoria, e a coisa foi ficando complicada e eu fui deixando a música para as horas vagas, que nunca aconteciam. Quando eu me dei conta de como a música estava fazendo falta na minha vida, eu voltei para a música, mas nisso passaram-se 14, 15 anos. Então eu voltei para a música aos 40, que eu ainda não tenho, eu estou só contando uma história fictícia, mas tá tudo certo. Bem. 40 ainda falta um 40 tempo. ainda né? falta muito, Você vai voltar para a música quando fizer 40. 40, né? Aí eu acabei começando num coral amador, não sei o quê, o maestro do coral me incentivou muito, me apresentou um pianista maravilhoso, um acordeonista, que é hoje um dos maiores do Brasil, que é o Gabriel Levi, não sei se você conhece. Conheço, né? Tocou comigo no meu 2º disco. Tem uma participação muito especial no meu 2º disco. Ah, que legal. Gabriel foi o produtor do meu primeiro álbum, do Flor Bela Espanca. E aí eu comecei a trabalhar com o Gabriel e comecei a seguir por esse caminho, né, de cantora, de ir pra noite, disso e aquilo. Aí fui fazer a faculdade de música, que eu não tinha. Um belo dia, quer dizer, na verdade, até os 25 anos, eu fiz música judaica, depois eu fiz um pouco de fados, porque minha mãe era portuguesa, e depois eu fiz um pouco de jazz, e um pouco de música latino-americana. Da música latino-americana, foi aí mais ou menos que eu parei. Quando eu voltei,
eu voltei com jazz e depois eu comecei um percurso assim, eu fui fazendo um monte de gêneros para ver o que eu gostava mais. Fiz até música erudita, cantei em coral, cantei Bach, Mozart. Um belo dia me pediram para fazer um show de música judaica. E aí nesse dia eu falei, opa, aqui é que é o meu lugar mesmo. Porque eu meio que fechei um círculo, né? Eu experimentei um monte de coisa e me encontrei ali. Aí, quando eu voltei para a música judaica, eu senti que eu perdi meu público. Eu senti que o pessoal achava que música judaica era uma coisa de sinagoga, era uma coisa religiosa. Então, quando você convidava para um show, ninguém aparecia, porque a música religiosa, não. Aí, eu achei que eu precisava ampliar o público e, de uma certa forma, também divulgar um pouco da cultura judaica, que é uma cultura muito linda e que, na verdade, a música judaica por si só eu chamo de um cruzeiro de luxo pelo mundo inteiro, porque como os judeus se estabeleceram em vários países do mundo e foram trocando influências, recebendo e dando, né? A música judaica hoje é uma colcha de retalhos de várias influências do mundo inteiro. Então, se você fala em world music, a música judaica é uma referência por si só, né? Da música do mundo. E aí eu fui descobrindo uns tesouros na música judaica mas continuava com essa coisa de falta de público, do desinteresse. Aí eu falei, e se eu fizesse um festival? Vamos criar um festival, vamos mostrar o que tem de música judaica interessante do mundo inteiro. Começamos a trazer artistas estrangeiros para o Brasil para fazer esse festival e tudo. E eu sinto que, de uma certa forma, a gente conseguiu até quebrar uma certa barreira de intolerância, de preconceito, porque as pessoas, a intolerância e o preconceito, elas vêm da ignorância, né? Da falta de conhecimento. Exatamente. E uma coisa bem interessante que eu vi no teu trabalho é que você fez algumas adaptações da música judaica para coisas bem brasileiras, né? Bossa nova e etc. Conta um pouco dessa experiência, porque eu achei muito interessante nunca me passou pela cabeça a possibilidade de fazer essa junção. E eu achei bem inusitado esse... Então, aí surgiu de uma outra... Primeiro que, em essência, quem eu sou? Eu sou brasileira e judia. Então, como misturar minhas duas identidades? Como trazer isso para uma coisa minha? Porque eu acho que ser simplesmente cantor e ser clone de outros cantores ou de outros... né? Cantar a música dos outros... Não agrega, né? Sem trazer algo de teu... Não agrega. Uma assinatura, né? Eu gosto muito dessa ideia de você pegar alguma coisa que já conhecida ou de alguém, reler, revisitar, mas com a tua assinatura, seja na forma de interpretação, seja no arranjo, seja na construção daquele produto, mas eu acho que é muito importante, é muito rico essa possibilidade. Né? E aí eu tive essa ideia de começar a fazer versões de músicas do repertório Yiddish, que é um repertório muito vasto e muito rico, e trazer isso para uma linguagem mais palatável, ainda naquela história do público, de tudo. Eu falei, vocês acham que é música litúrgica, que é música religiosa? Peraí que eu vou botar um shot nessa história, né? Exatamente. Eu vou botar um pouco de brasilidade aqui e vocês vão ver que até, sei lá, a comida mais estranha do mundo, ela fica mais saborosa quando tem o teu tempero, Exatamente. Né? Então foi aí que nasceu a ideia desse CD Raízes que eu te trouxe, no qual eu peguei uma série de canções do repertório Yiddish, fiz versões para o português e brinquei com os ritmos, com os arranjos, etc. e tal. E tive a sorte de ter um parceiro fenomenal para esse trabalho, o produtor Frank London. O Frank é de Nova York, é um grande, grande irmão. Ele comprou essa ideia de uma forma, ele se vestiu de brasileiro, sabe, de brasilidade. Tanto que no dia que a gente terminou de gravar, ele virou para mim e falou assim, agora eu sei por que eu escutei
tanta música brasileira nos anos 70, 80. Então, e realmente foi um estrondo, os arranjos que ele fez. E, inclusive, nós ganhamos um prêmio aí desse CD a gente ficou entre os 100 finalistas de melhor disco lançado em 2015 de música brasileira. Música brasileira. Não música judaica. Pois é, por incrível que pareça, né? Quer dizer, a mistura foi tão boa que ela acabou ficando com cara de música brasileira. E o mais interessante, eu gravei, quando eu estava gravando no estúdio, gravando essas canções, meu pai faleceu. De repente me caiu a ficha que essas canções estavam meio que fazendo o mesmo percurso da minha família. Então você vê o subtítulo do CD, o CD se chama Raízes, mas embaixo é Ekaterinoslav, New York, São Paulo. Ekaterinoslav é o vilarejo que meus avós nasceram na Ucrânia, depois foram para Nova York e depois vieram para o Brasil. E essas canções fizeram essa mesma trajetória. Então, eu me senti muito afortunada também de poder estar trazendo para o Brasil um repertório diferenciado e com outra cara. E que acabou se tornando bastante acessível, né? Porque as pessoas, a ponto de ganhar um prêmio com música brasileira, né? Exato. Quer dizer, a tua transposição do percurso para cá foi bem sucedida, porque as pessoas tiveram acesso com facilidade. Eu vou ouvir com muito carinho, porque eu gosto muito da cultura judaica. Antes de a gente entrar mais no detalhe do festival, eu queria aqui fazer uma observação, que você, além desse CD que a gente acabou de mostrar, você tem mais 5 CDs gravados. Ao todo são 6 CDs. São todos nessa linha do trabalho do Raízes ou... Não, na verdade são... O primeiro CD que eu fiz com Gabriel Levi foi com poemas de Flor Bela Espanca. Isso. Poetisa portuguesa do começo do século XX. Maravilhosa. Uma mulher incrível, incrível. E acho que foi assim uma identidade comigo, uma coisa assim muito, muito especial. Depois do CD da Flor Bela, eu fiz um outro que se chama Singrar, Sailing Songs, canções diversas de mar, de ar, de amor. Também onde eu musiquei poemas de vários poetas. Quando eu lancei o CD da Flor Bela, onde eu musiquei 15 poemas dela, eu comecei a receber uma série de poemas pela internet, por e-mail, de amigos e de não desconhecidos, gente que gostou do trabalho que eu fiz com Flor Bela, e que me oferecia, tem um poema aqui, você quer musicar, não sei o quê. Então, esse CD Singrar é essa coleta de poemas de diversos autores e que eu acabei musicando. Depois, por sugestão até do nosso amigo querido comum, o Moisés Santana, ele virou e falou, você precisava ter um disco mais de intérprete, não tão autoral, porque... a música autoral ela é mais difícil de você chegar nas pessoas. Como intérprete, às vezes é um pouco mais fácil. Tá bom. Aí veio o terceiro CD que se chama Cantando Marias. Ou Só Marias. Então, aí foi uma ideia de pegar todo compositor, seja ele brasileiro, americano, europeu, sei lá, todo mundo escreve para Maria, né? Maria é aquela mulher ideal, idolatrada, não necessariamente a santa, mas sem o espírito religioso, mas aquela mulher valente que encara a vida. Então, acabei fazendo uma coletânea de canções sobre Maria. É um disco que eu adoro também. Na verdade, eu gosto de todos, é tudo filho, né? Filho a gente olha para todos com o mesmo olho, né? Exatamente. Aí foi que eu voltei, então, a cantar música judaica. Quando eu voltei a cantar música judaica, eu tive a sorte de conhecer 3 músicos maravilhosos, Vicente Falek, com quem eu trabalho até hoje, Daniel Stein, que é um violinista que hoje mora nos Estados Unidos, e o Marcelo Cohen, que é um violonista, trombonista, não sei o que, tá aí. Multi-instrumentista, Marcelo. Multi-instrumentista. E nós fizemos uma banda chamada Klezmer 4. Aí com o Klezmer 4 nós gravamos um CD, aliás, gravamos 2. Primeiro foi um álbum azul, Klezmer 4. Depois fizemos o Klezmeriando e aí começamos a participar de festivais internacionais, aí entramos por uma coisa... Aí o Klezmer 4, quando o Daniel foi morar nos Estados Unidos, acabou se desfazendo,
A gente ainda manteve um tempo, o Marcelo e eu, com outros músicos e tudo. Aí eu voltei pro meu momento solo. Foi aí que eu fiz... Qual disco que veio depois? Veio acho que depois do Klezmeriando, acho que veio esse, Raízes. Depois veio um outro projeto que eu fiz com mais 3 compositores, que chama Projeto Yetzirah, que aí sim, aí foi um ensaio de música litúrgica, de pegar textos de orações, de rezas e compor para essas rezas. É um trabalho muito bonito, mas extremamente... É o nicho do nicho. É muito fechado. Mais fechado, né? É. A gente nem se preocupou tanto com a qualidade, digamos, da gravação. Lógico que tem uma preocupação, mas a ideia era o registro, sabe? Registrar que aqui no Brasil também se faz música litúrgica, também tem gente cuidando da preservação desse veio da música judaica. Eu trabalhei nesse processo, perceber o quanto que a natureza por si só, ela me ajuda, dá uma coloração na matéria e ao mesmo tempo ela me dá um complemento no finalizar a obra. E eu, nesse momento, no momento que eu sou espectador e já não estou atuando em cima da obra, é onde acontece para mim a catarse. É no silêncio. É no silêncio que eu deixo permitir, que deixo a natureza fazer a parte dela e mostra como a gente é pequenininho perto dela. Muito bacana esse processo todo. No dia que eu fiz a visita lá ao seu ateliê, você me contou um bocado sobre essa coisa, me mostrou o espaço que você criou, construiu lá para trabalhar, levando em conta a interferência da temperatura, né, para contribuir, uma geodésia, para contribuir lá com aquilo que você estava produzindo. Mas me chama bastante atenção e acho que talvez fosse interessante a gente contar um pouco para o espectador esse processo, desde o momento que você estica a tela até o momento que você expõe ela à temperatura do sol. Como é que se dá esse processo? Começa comprando a cacheta. Eu começo comprando a madeira para fazer... Você faz tudo, né? O processo inteiro. Né? Processo Porque completo. o que acontece? Se a gente falar de possibilidades e começar a explodir todas as equações de possibilidades do fazer, se eu começar a comprar a madeira e o tecido, eu já abro um leque de N fazeres, de possibilidades. Porque se eu compro a madeira, eu trabalho com a cacheta. Porque uma cacheta é uma cacheta nobre e ela é uma madeira leve. E o tecido, trabalho com gramatura de algodão específica para o trabalho. Ou posso trabalhar com linho. O lance de fazer a canvas, produzir a tela, qual que é? Porque eu crio possibilidades. Se eu pintar no linho, eu tenho uma dimensão pictórica. Se eu pintar no algodão, é uma. Se eu pintar na lona, é outra. Se eu pintar no plástico, é outra. Porque eu trabalho com os minérios e, para contrapartida, quando não tem sol, porque eu preciso do sol para pintar o minério, eu tenho que trabalhar num outro a fazer. Que daí é um trabalho que eu resgatei de lixo. Teço com plástico reciclado. Vou abrindo plástico e vou trabalhando com plástico reciclado na mesma tocada, identificando o aspecto do que está acontecendo no mundo, no aspecto ecológico. Né? O mundo está trincando, só não vê quem não quer ver. Então é uma forma de expressar tanto a reciclagem, porque o plástico é o símbolo da reciclagem, é um derivado do petróleo, e isso vai se transformando e vai ficar, e vão morrer gerações e gerações, e aquele plástico vai ficar. Então se a gente viabilizar para o lugar certo, a gente vai estar agregando para a mãe natureza. E diga-se de passagem que você tem algumas obras belíssimas usando esse material, né? Você me mostrou algumas coisas lá com saco de supermercado, com saco de lixo, com outros materiais recicláveis que acabam gerando obras que você olha no primeiro momento e não dá para identificar o que é, que elas foram construídas com aquele material, né? Então, foi um fator que me chamou bastante atenção, que é esse entremeio, né, que você faz de, enquanto não dá para trabalhar com as trincas, você trabalha com o material. Com o material. E me chamou a atenção enormemente as centenas de obras que você tem, né? Porque são centenas, não são dezenas. Esse homem foi me mostrando uma sala, outra sala, outra sala, outra sala, uma quantidade de obras que, olhando de fora da casa, você não imagina que tem tanta coisa ali dentro. Né? Pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa ela tem que ser intensa, porque os meus resultados é sobre pesquisa. Então, às vezes, você tem que pegar, para mim, termina uma tela, começa outra, termina uma, termina outra. Porque aquilo, para mim, o que acontece? Quando você está numa velocidade, num processo, você vai montar uma série sobre algum tipo de estudo, como a arte, ela tem a ver justamente com a personalidade até do artista. O meu ponto negativo é a minha ansiedade. Minha tela ficar pronta,
na minha paciência. Tá entendendo o conflito? Eu tenho que esperar. Às vezes 4, 5, 6 dias. Tem uma tela no sol, que ela não tá chegando. Às vezes chega um momento que ela não chega, daí tem a catarse da destruição. Você destrói a obra, porque ela tem camadas pesadas. Uma obra pode chegar a 70 quilos, porque é calcário, é minério, ela tem o quê? Um composto da terra. O que o compõe o sertão trincar daquele jeito? Tem uma alquimia que a terra faz, que em alguns lugares trinca mais do outro. Alquimia atrelada ao magnésio, ao caulim, ao calcário, ao cálcio, que está em nós. Eu trabalho com a terra, eu pego a terra e ponho na tela. Aquela reação da terra na tela mediante o sol reage como de repente o sertão tem que reagir. Só que se eu coloco em várias temperaturas, eu tiro fotografias específicas. E no processo do plástico é o invertido. Aqui eu dou possibilidade onde os materiais rudimentares eles podem ser valorizados no tocante do gestual e no tocante da pesquisa, para mim e para o espectador, para a gente poder dialogar. E o outro é inverso. Eu destruo um material, que é um plástico, são sacos de lixos de bueiro, são manequins, são derivados de plástico, transformo o material com um propósito nada mais de pegar um material com uma simplicidade máxima, porque são lixos, são sacos que está no relento, às vezes manequim quebrado, uma cabeça aqui, um braço ali, dentro de lixeiras no Brás, no Bom Retiro, onde que eu vou lá e vou retirando, acumulando esse lixo, e dele você se limita naqueles materiais para você fazer o quê? Para aguçar sua própria criatividade. Então, um trabalho de plástico que tem uma consequência de comunicação também ambiental em relação às reciclagens, ela é a força propulsora dos minérios. Porque se eu quiser, tá chovendo, e se eu quiser pintar agora, no minério não dá. Eu preciso do meu parceiro tempo. E daí? Daí eu trabalho com o quê? Com a minha personalidade de ter que produzir no ateliê. Daí foi o viés que eu entrei nesse trabalho com resíduos, com plástico, portão velho, aproveitar os resíduos e transformar. Eu gosto muito de uma expressão que você usa com frequência, e eu acho muito bacana porque é muito pouco usada, que é a questão do espectador, né? A gente sempre que pensa em alguém que vai numa exposição, numa galeria de arte, num museu, ver obras, que a pessoa vai ver obras. E eu gosto muito desse conceito do espectador. O espectador, ele não é apenas alguém que olha para a obra, ele é alguém que interfere, total, que interage com a obra, né? Total. Eu ouvi essa expressão espectador numa palestra que eu assisti há algum tempo atrás, o ano passado, de uma senhora, chama Cláudia Vendamini, não lembro o cargo dela, mas ela tem alguma relação com o Museu de Arte Moderna. Isso, ela é uma das curadoras de lá. E aí ela fez uma experiência com a gente nessa oficina, de ela expor uma obra, visualmente, né, um slide, e pedir pra gente ficar em silêncio e interagir com aquela obra como espectador, olhando para aquilo. O que é que você sente, o que é que você vê, o que é que você pensa, o que é que vem na tua ideia. Nenhuma forma definida, era abstrato. As viagens que as pessoas faziam tinham muito a ver com isso. Algumas pessoas se colocavam no lugar do espectador, outras se colocavam no lugar de avaliador, semicrítico, né? Dizer, a cor não é muito bacana, a cor é chocante, não sei o quê. Enquanto outros entravam, eu sinto a sensação de uma paisagem árida, com o sol batendo. Quer dizer, essa coisa do espectador da obra de arte é uma riqueza. Então, Fábio, enquanto a gente está conversando, a gente está mostrando algumas imagens que eu fiz lá no ateliê no dia da visita, inclusive que mostram detalhes dessa questão das obras que você tem, que são táteis, ou seja, quase todas, né? Elas propõem um toque, eu inclusive experimentei esse toque. Tem algumas com alto relevo, tem algumas com relevo só da textura das trincas. E é bastante interessante porque aí você me propôs que eu fechasse os olhos e tocasse a tela, e a tela conversa com a gente naquele toque, né? E outra questão que eu queria apontar é que a gente tem uma tendência muito grande a ouvir as pessoas dizerem assim, você gosta de pintura? Aí a pessoa diz, não, eu não entendo nada. Mas não é para entender, né? É para sentir. Então, pensando nessas imagens que a gente está mostrando, algumas eu fiz questão de mostrar bem de perto as trincas, conta um pouco esse processo de quando você constrói a obra, você prepara a obra e depois você expõe ela ao sol para que as trincas nasçam, né? Para que elas surjam. E às vezes não acontece, hein? Às vezes acontece. Às vezes elas são. Às vezes o material se rebela. Nossa,
tenho vontade de subir na geodésica, que é o ateliê, e me jogar de lá de cima. Eu entro numa revolta, me sinto incompetente, me sinto falho, me sinto que eu Mas aí desaprendi. é o parceiro que não colabora. É o tempo, mas o tempo, ele vira uma crítica a você com você mesmo, porque você está vendo a obra, você tem uma expectativa, porque você tem uma alquimia na mão. Se a gente entrar em aspecto subjetivo do trabalho, a gente vai para um outro lugar. Daí eu vou entrar num lugar muito particular meu, que não quero interferir na obra, porque daí eu estou interferindo no espectador. E para mim, o espectador, se ele sentir por ele e ele conseguir sentir algo verdadeiro quando ele sente aquilo, para mim aquilo tem mais força do que eu contaminar ele. Não quero dirigir ele. A arte libera, não precisa ir muito longe. Eu vou te falar dos processos. Mas quando você faz uma música, eu já escutei músicas gregas, já escutei músicas turcas, já escutei músicas russas, já escutei músicas francesas, e aí vai, maravilhosas. Eu não entendo o idioma. Então o que eu tô fazendo? Sou banana? Sou um bobo? Estou usando uma coisa, como eu falo assim, tô vendo isso aqui, é preto, é amarelo, não é verde. Não é. Eu tô escutando aquela música, mas ela tá transmitindo alguma coisa que eu não sei, que mexe com o meu emocional. Porque a arte visual é igual. Eu às vezes posso ser ignorante sobre o trabalho que está sendo exposto, mas mexe comigo de alguma coisa. E se aquilo mexe comigo de alguma coisa, pronto, está o entendimento verdadeiro do espectador. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos.